Bom que você veio também para receber porção da palavra de Deus. Semana passada eu propus para a igreja esse tema para nós trabalharmos durante todo o ano de 2024. Um tema para nos nortear. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um tema que vai exigir mais da minha família, vai exigir mais da sua família. É um tema da palavra de Deus que nos coloca diante do Senhor, Deus Altíssimo que fez todas as coisas, e nos leva ao serviço, nos leva à motivação de nós estarmos diante de Deus, mas também dispostos a fazer a obra de Deus. Eu queria que você comprasse essa ideia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao longo do ano nós vamos trabalhar de diversas formas, em diversos textos da Bíblia, para chamar a minha família, a sua família, a um comprometimento maior, a uma entrega cada vez mais intensa e profunda nas mãos de Deus. E hoje eu já queria começar a trabalhar isso com vocês, propondo uma série de mensagens no livro aos Hebreus. Quem já leu o livro aos Hebreus? Só levantar a mão não, senão vai passar vergonha quem não leu, né? Não tem problema não. Se você não leu, nós vamos ler o livro todo. Todo o livro aos Hebreus. Um livro fantástico. E o livro aos Hebreus, meus irmãos, vai responder uma seguinte pergunta para nós. Por que a fé em Jesus deve ser levada a sério? Por que a vida com Deus não é brincadeira? Porque, ao dizer que eu creio em Jesus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, por que isso é um compromisso muito sério? A fé em Jesus não é qualquer coisa. Não é uma passadinha na igreja no final de semana. A fé em Jesus é a própria vida. E eu quero ler com vocês todo o livro aos Hebreus. Hoje nós vamos começar no capítulo 1. E nós vamos, por partes, entendendo o que o autor aos Hebreus vai nos dizer sobre essa pergunta. Por que a fé em Jesus deve ser levada a sério? Meus irmãos, servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é um compromisso superficial, é para valer. É para valer. Não é à toa que Deus faz aliança com a gente e quer que nós façamos aliança com Ele também. É aliança, é compromisso sério. E nós vamos ver em Hebreus por que a fé em Jesus deve ser levada a sério. Já pensando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vou assumir um compromisso maior, melhor, mais profundo. Jesus é a razão da minha vida, quero servi-lo junto com a minha casa. Vamos ao texto então? Hebreus capítulo 1, se você não tem Bíblia, ou se você tem Bíblia, tem alguém perto de você sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, para que todos participemos da leitura. Hoje nós vamos ler por partes, meus irmãos, vamos fazer algumas pausas, vamos explicar o texto, para a gente entender o que Hebreus vai nos dizer a respeito de Jesus. Ok? Então vamos ao texto, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Vamos fazer uma pausa aqui já? Logo no primeiro versículo. O pastor Walter acabou de ler o Salmo 19 com a gente. E destacou que Deus se revela através da natureza. Que Deus se revela através da sua palavra. E o autor aos Hebreus está dizendo a mesma coisa. Está dizendo, olha, em outros tempos, em outrora, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Falou pelos pais, falou pelos profetas. O que nos diz algo muito importante, meus irmãos. Deus fala. Deus se revela. E eu já de cara quero fazer uma pergunta para você. Você tem ouvido a voz de Deus?
Você tem ouvido a voz de Deus? Pode ser que Deus fale conosco através da natureza, através da sua criação, que é linda, é bela, é magnífica, de fato fala. A Bíblia nos diz muito sobre Deus, mas a pergunta é: temos ouvido a voz de Deus? Temos prestado atenção no que Deus nos diz? A mesma voz de Deus que falou lá atrás, fala hoje. A mesma voz, por exemplo, que falou a Adão e Eva de forma suave e gentil, no fim de toda a tarde, naquela conversa gostosa, amistosa, é a voz de Deus que fala conosco hoje. A mesma voz que falou com Caim, chamando-lhe atenção, é a voz de Deus que às vezes chama a nossa atenção também hoje. A mesma voz de Deus que chamou Noé e lhe deu uma grande missão: construa uma arca para você salvar sua família, outras pessoas e esse mundo. A mesma voz fala hoje também. A mesma voz que falou com Abraão enquanto ele dormia, um sono profundo, lá em Gênesis 15. Vocês vão lembrar do texto. Fala com a gente hoje também. A mesma voz que falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. A mesma voz que falou com Balaão através de uma mula. A mesma voz que ouviram os profetas por meio de sonhos, visões, sinais, símbolos. A mesma voz que Maria ouviu através do anjo. José também num sonho através do anjo. Saulo, a caminho de Damasco, derrubado do cavalo, ouviu a voz de Deus. Meus irmãos, a mesma voz fala hoje, de diversas maneiras. É a mesma voz falando de maneiras diferentes, e fala hoje. Fala ao meu coração, fala ao meu ouvido, fala ao teu coração. Estamos ouvindo? Temos ouvido a voz de Deus? Essa pergunta é muito pertinente porque a gente ouve tanta coisa hoje, não é? São tantas vozes, é tanto barulho, é tanto ruído. É tanta gente falando alguma coisa, declarando alguma coisa, palpitando alguma coisa. É muita voz. Mas e a voz de Deus? A gente distingue ela no meio dessa confusão, no meio desse tanto de vozes? Esses dias a minha tia falou assim: eu não vou deixar teu tio usar GPS mais não. Eu falei: tia, por quê? Porque ele vai começar a obedecer a voz de outra mulher. Que a maioria dos GPS é uma voz feminina, né? Vira para a direita, 200 metros, vira para a direita, para a esquerda, vai ré. Ela falou: não vou deixar ele ouvir não, senão daqui a pouco ele está obedecendo outra voz feminina. Vai dar problema. Meus irmãos, são tantas vozes. Algumas vozes boas, muitas vozes ruins. E no meio disso tudo nós precisamos discernir a voz de Deus. A questão é: Deus fala, precisamos ouvir. Deus se revela, Deus ensina, precisamos ouvir. Deus quer trazer orientação para a minha vida, para a tua, para a minha casa, para a tua casa. Precisamos dar atenção para Deus. Ouçamos a voz de Deus. O mesmo Deus que falou aos pais, aos profetas, fala hoje. Ainda fala hoje. E a gente não precisa ser um profeta, a gente não precisa ser um apóstolo. Deus fala com o engenheiro, fala com o advogado, com o pedreiro, com o padeiro, com a cozinheira. Deus fala com o mecânico. Até com o pastor Deus fala. Deus fala com qualquer pessoa. Queremos ouvir a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? A voz de Deus entra na sua casa. É bem provável que tenha muita voz entrando na sua casa.
pelas mídias sociais, pela internet, pelo celular, pela televisão, a voz de Deus entra lá também no seu lar? Precisamos ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Vamos seguir no texto? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até aqui. Vamos fazer mais uma pausa. Então veio o autor de Hebreus dizendo, olha, Deus já falou, a mesma voz continua falando de diversas maneiras. Fala hoje, precisamos ouvir. Nos últimos dias, agora o autor de Hebreus dizendo, nos últimos dias, Deus falou através do Filho, através de Jesus. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui para essas pessoas que receberam essa mensagem? Tem gente que acha que Hebreus é uma carta, não é uma carta. Hebreus é uma pregação, é um grande sermão. Notaram que não tem prólogo, não tem saudação, no final não tem despedida, não tem doxologia, não é uma carta, é um grande sermão. Então ele já entrou aqui com o assunto de uma vez, jogando assim com os dois pés no peito da turma lá. Olha, Deus fala e tem falado pelo Filho, através do Filho. Nesses últimos dias falou pelo Filho. Tudo que Deus fala impacta a história, meus irmãos. Tudo que Deus diz chacoalha a vida das pessoas. Abençoa, transforma, exorta, muda, impacta a nossa vida. Mas nada se compara ao que Deus disse por intermédio do Filho. Jesus é a voz de Deus. Se queremos ouvir a Deus, temos que ouvir Fale comigo de novo. Se queremos ouvir a Deus, temos que ouvir a Jesus. Jesus é a voz de Deus, meus irmãos. Tudo o que Deus queria nos dizer, Ele disse em Jesus. Não há mais nada a ser dito, você sabia disso? Tudo o que Deus tinha para nos dizer, Ele disse em Jesus. Mas Deus não fala mais nada? Fala. Deus continua falando. Tudo que Deus fala, hoje, Ele também falou em Jesus. Se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir a Jesus. Se queremos conhecer mais a Deus, precisamos ouvir a Jesus. Tudo o que Deus falou para nós, Deus falou de maneira perfeita, aperfeiçoada, eterna, em Jesus. Precisamos ouvir a Jesus. Ele é a eterna palavra de Deus para nós. Deixar de ouvir a Jesus é deixar de ouvir a voz de Deus. O autor aos Hebreus está dizendo isso. Deus falou de diversas maneiras. Hoje está falando através do Filho. Ele é a voz de Deus. Ouçam o que Ele diz. Vocês lembram o que Deus falou para Pedro, quando Pedro estava lá no meio da transfiguração, no alto do monte, maravilhado com aquela cena? Jesus, Elias, Moisés. Pedro ficou tão extasiado que queria fazer uma tenda para ele, aliás, para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Ele nem ligava de dormir no chão. Faça uma tenda para vocês três, que vamos morar aqui em cima. Deus falou, olha, este é o meu filho amado, a ele ouçam o que ele diz. Eles não vão ficar aqui não. Preste atenção no que ele está fazendo, preste atenção na vida que ele está levando, preste atenção no ministério, no que ele ensina, no que ele prega. Ouçam o que Jesus diz.
com a dura que Pedro recebeu lá no alto da transfiguração, em cima naquele monte. Ouçam. E aqui o autor de Hebreus está dizendo isso, que Jesus Cristo é Deus falando. Jesus Cristo é Deus se revelando. Não se trata de uma revelação filosófica, teológica mais profunda, meus irmãos. Algo moral, algo que vai transformar a nossa vida, algo espiritual, algo que vai mudar a essência do nosso caráter. É uma questão de Deus se dirigindo diretamente ao nosso coração, através do que Ele diz em Jesus. Não é uma questão só de ouvir, mas de obedecer. Temos ouvido a voz de Deus? Temos ouvido Jesus? A maior revelação de Deus? O que a vida de Jesus diz para você? A vida de Jesus te chama a uma fé superficial, a um compromisso meia boca? A vida de Jesus te chama a uma entrega pequena? A vida de Jesus nos chama a um compromisso profundo. É a voz de Deus nos dizendo o quanto Ele ama cada um de nós. É a voz de Deus dizendo: olha, pecador, pecadora, eu te amo, eu quero você, mas você precisa se arrepender. É a voz de Deus nos dizendo que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não é nada superficial. É profundo, é para valer. É a voz de Deus nos chamando de volta para casa, de volta para a eternidade, para nós não nos contentarmos com o pouco que esse mundo nos oferece, que as paixões desse mundo nos oferece, mas almejarmos mais uma vida com Ele, eternamente. Jesus é a voz de Deus dizendo: a morte não é o fim, creia. Você quer a vida? Está em Jesus. Você quer a verdade? Está em Jesus. Você quer um intenso relacionamento com Deus? O caminho é Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Ele nós devemos ouvir, meus irmãos. O autor de Hebreus está declarando isso. Jesus é soberano. A sua voz deve ser ouvida sem resistência, com abertura, com humildade. Hebreus está declarando mais uma vez que nós não podemos ir ao Pai senão pelo Filho, que o nosso futuro eterno com Deus está arraigado ao fato de ouvirmos a sua voz hoje. Não temos futuro se não ouvirmos a voz de Jesus hoje. Ouça a voz de Jesus. Leve a voz de Jesus para dentro da sua casa. Ouça o que Ele diz. Tenha sede da voz de Jesus. Cantamos um hino agora que, na minha opinião, é um dos hinos mais lindos, que mais fala ao meu coração. Eu amo o refrão daquele hino, quando ele diz: faz-me ouvir bem manso, e em suave murmurar. Na cruz, verti meu sangue para te libertar. Você já imaginou Jesus dizendo isso ao seu ouvido? Filho, filha, lá na cruz, eu morri a tua morte para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Qual que é a última expressão? Tu tens um Salvador. Eu fico imaginando Jesus sussurrando ao nosso ouvido isso. Você não quer ouvir isso? Busque a Jesus. Você não quer ouvir Jesus falando: você tem um Salvador? Não tema. Não tema, não tema as lutas desse mundo, não tema as dificuldades. Você tem um Salvador. Você tem um pastor. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Meus irmãos, vamos seguir com o texto, versículo 4, que nos diz assim: tendo se tornado Jesus
tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E agora, para entender essa parte, nós precisamos ler mais um pouco. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o Todo-Poderoso, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aqui. De repente entrou um assunto diferente aqui, né? Vinha falando que Deus outrora falou de muitas maneiras, de muitas formas, pelos pais, profetas. Nos últimos dias nos fala pelo Filho, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória. E no versículo 4 vem e fala: olha, Jesus se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que o autor de Hebreus está tratando desse assunto? Pois eu digo, é muito provável que a comunidade que recebeu esse texto, meus irmãos, algumas pessoas estavam adorando anjos. Algumas pessoas estavam fazendo oração para anjos. E você sabe que eu tenho descoberto que na nossa cultura tem gente que pede para anjo. Tem gente que busca intercessão de anjo. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Está errado. Anjo não toma o lugar de Jesus. Jesus é superior aos anjos. Nós não oramos aos anjos, oramos a Jesus, por intermédio de Jesus. Nós não entregamos a nossa vida, o nosso cuidado aos anjos. A Bíblia diz sim que Deus coloca anjos ao nosso redor para nos proteger. Cremos nos anjos, seres celestiais a serviço de Deus. Mais nada. Mais nada. O autor aos Hebreus está tendo que explicar isso. E ele usa um argumento, já que tem esse problema, uma certa devoção aos anjos, pessoas adorando figuras angelicais, pedindo bênçãos aos anjos, ele vem com a solução. Vamos falar quem que é Jesus. Então chega ali no versículo 5, ele fala: olha, Jesus é o Filho de Deus, o primogênito. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ele está dizendo: Deus nunca falou isso para um anjo, mas falou isso para Jesus, porque ele é o Filho. Jesus é o Filho primogênito. Os anjos não. No versículo 8 ele vem e diz: Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus reina sobre todas as coisas. Jesus é o rei. A ele nós devemos lealdade, não aos anjos. Não aos anjos. É ele que reina, é ele que governa, é ele que é soberano. É Jesus. Nos versículos 10 e 12, aliás, 10 a 12, ele vem falar que Jesus é o Criador eterno.
Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Ele está dizendo que os anjos por si só perecem, mas Jesus, o Filho de Deus, é eterno. Diz lá no finalzinho do 12, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Jesus é diferente dos anjos. Jesus é maior que os anjos, Jesus é superior aos anjos. E no finalzinho, no 13 ao 14, ele vem dizer que Jesus tem lugar de excelência e glória ao lado de Deus Pai. Os anjos, na verdade, são servos a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha aqui, meus irmãos, ele está resolvendo uma dificuldade que aquela igreja tinha, aqueles irmãos tinham, de entender que anjo não é Deus. Anjo não atende oração. A nossa devoção, a nossa fé é em Jesus. Existe anjo? Existe demônio? Existe. São anjos caídos. Mas a quem nós vamos buscar? A Jesus. A quem nós vamos ouvir? A Jesus. A Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, o Criador, está ao lado do Pai, Ele é eterno. A Ele devemos lealdade. É nele que colocamos nossa confiança, é a Ele que entregamos a nossa vida, o nosso futuro, não aos anjos. É bem provável que esse não seja um problema de alguns, mas pode ser que de vez em quando a gente faça confusão. Vamos pedir para o anjo? Não, pede não. O anjo não dá conta de fazer nada que a gente pede. O anjo só obedece a Deus. Então, somente a Deus. Vai pedir alguma coisa? Fala diretamente com Deus, sabe por quê? Porque Jesus conquistou essa graça para nós lá na cruz. A morte de Jesus rasgou o véu, hoje nós temos acesso ao Pai, podemos conversar direto com o Criador de todas as coisas. A Ele entregamos a nossa vida. A Ele submetemos o nosso futuro. A Ele, ou nele buscamos segurança, buscamos convicção, dar passos firmes. Nele, em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, e não em anjos. E não em anjos. Pior que orar a anjos é só crente que ouve horóscopo, né? Aí terminou de pisar na jaca, né? Crente que busca energia das estrelas, né? Meus irmãos, a energia, a força que nós precisamos vem do nosso Deus. Um dia eu ouvi uma pessoa crente falando, não, ele é assim porque ele é de peixes. Está precisando ler a Bíblia, está precisando descobrir quem é Jesus. Está precisando descobrir qual é a fonte da nossa convicção, da nossa fé, qual é a fonte da nossa força. Nossa força vem de Deus, Deus fez tudo, Deus está em tudo. É a Ele que nós buscamos, é a Jesus, o Filho de Deus. Não é a anjos, não é a astros, não é a energia positiva, negativa, é em Deus, meus irmãos, que nós colocamos a nossa força. Nossa vida não está nas mãos do destino, não acreditamos em sorte, nós acreditamos num Deus que é soberano, que dirige as nossas vidas, o qual nós devemos ouvir a voz. Ele fala. E aí eu fico mais abismado, que tem gente que busca orientação nas estrelas, mas não ouve a voz de Deus. Tem gente que manda fazer trabalho, mas não ouve a voz de Jesus. Hebreus está dizendo, meus irmãos, que Deus fala claramente, de forma objetiva, marcou a história. Os discípulos ouviram, nós precisamos ouvir também. E não são aos anjos que nós vamos recorrer, mas é a Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Vamos encerrar? Quero encerrar com você lendo o início do capítulo 2. Na verdade, deveria ser o final do capítulo 1. Dizem os biblistas que o número 2 do capítulo foi mal colocado.
Essa deveria ser a conclusão do capítulo 1. Olha o que diz o começo do capítulo 2. Notem comigo. Por esta razão, ou seja, já que Deus está falando, falou através do Filho, o Filho que é mais importante que os anjos, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o argumento do autor aos Hebreus, meus irmãos. Ele está dizendo, já que Deus tem falado, fala através do Filho, e o Filho é mais importante que anjos, e tem muita gente que ouve anjo, o que ele está querendo dizer aqui é que Deus se manifestou em vários momentos através de anjos, e a palavra dos anjos foi ouvida, foi recebida. Por que não receberíamos a palavra do Filho de Deus? Por que não ouviríamos o Salvador? Essa é uma pergunta que está angustiando aqui o autor. Ele está dizendo, gente, se nós desobedecermos a voz de Deus, que foi falada em Jesus, como nós vamos escapar? Como nós vamos desviar de alguma negligência? Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Algo tão óbvio, algo tão direto para mim e para você. Um convite, creia em Jesus, em quem Ele é, no que Ele fez. A qual, continuando aí o versículo, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, pelo próprio Jesus, essa palavra foi dita por Ele, vivo entre nós, se encarnou, se tornou um de nós, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, os discípulos, homens, mulheres que ouviram, aprenderam com Jesus, confirmaram o que Ele disse, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. A pergunta do começo, por que a fé em Jesus deve ser levada a sério? Nós temos a resposta aqui, porque Jesus é a voz de Deus. É Deus trazendo um recado diretamente para mim e para você, de que nós precisamos de salvação, de que nós precisamos de arrependimento, de mudança, e só em Jesus nós temos salvação, só em Jesus nós temos a possibilidade de transformação, só em Jesus nós escapamos da morte eterna. A Ele nós devemos ouvir. Como vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação, algo tão direto que está sendo dito para nós? Nós precisamos ouvir a Jesus. Meus irmãos, essa é a pergunta com que o autor de Hebreus termina esse trecho, e eu queria fazê-la para nós. Deus tem falado de diversas maneiras, mas a voz de Deus mais clara, mais direta para nós é através de Jesus. Temos ouvido? Temos dado atenção, sensibilidade, temos tido sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sensibilizado os nossos ouvidos, buscado com sede a orientação do Senhor, com temor e tremor. Não é brincadeira. Jesus é maior que os anjos, é o Filho de Deus. Não é brincadeira. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não negligencie a voz de Deus. Ouça o que Ele diz. O apóstolo João, quando escreveu as 7 igrejas do Apocalipse, ele termina todos os trechos das igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando. Deus está falando, meus irmãos, nesse dia de hoje, nesse mundo confuso, onde tem tanta gente falando, tem tantas vozes, tem tanto ruído. Onde está a voz de Deus no meio de tudo isso? Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir.
Nós precisamos focar na voz de Deus, buscar sua orientação para a nossa vida. Se nós queremos dedicar a nossa casa a serviço de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se nós ousamos servir a Deus dentro e fora da igreja, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos buscar com mais intensidade o que Deus está dizendo. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Ele diz em Jesus. Não negligencie. Não busque no lugar errado. Não são os anjos que nós devemos buscar. Não são figuras humanas a quem nós devemos devoção. É tão somente ao Senhor Jesus, aquele que Deus Pai o constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A Ele devemos ouvir. A Ele devemos lealdade. A Ele devemos entregar a nossa casa e servi-lo com alegria. Vamos orar? Feche os teus olhos, quero orar com você. Antes de orar, queria que você fechasse os teus olhos e pensasse um pouco sobre o que a palavra de Deus nos disse nessa noite. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus fala, meus irmãos. É a mesma voz que falou com Moisés, com Abraão, fala conosco hoje. Deus fala por métodos diferentes, de formas diferentes, mas Deus fala. Temos a convicção de que Deus falou em Jesus, de maneira nítida, clara, o que nós precisamos ouvir. Ouça o que Jesus diz, ouça o que Jesus ensina, busque Jesus, caminhe com Ele, entregue sua vida para Ele, se você ainda não fez. Ninguém se compara a Jesus, meus irmãos. Nenhum ser humano, nem os anjos, nenhum outro ser. Ele é o Filho de Deus, aquele que nos salva através do seu sacrifício. Ele é o Salvador, o nosso pastor. A Ele devemos ouvir. Clame a Deus para que você ouça a sua voz todos os dias. Seja a primeira voz que você ouça ao amanhecer, seja a última voz que você ouça ao se deitar. Pai, como é bom saber que o Senhor fala, como é bom saber que o Senhor se revela, saber que o Senhor quer ser ouvido, Deus. Louvado seja o teu nome por isso. Tantas vezes somos negligentes e não ouvimos a tua voz, Pai. Tantas vezes nos perdemos no meio das vozes, dos ruídos, dos barulhos desse mundo e não discernimos a tua voz, Pai. Perdoa-nos por isso, mas nós clamamos, fala ao nosso coração. Fala, Senhor Deus, à nossa casa, ao nosso lar. Nós queremos servir-te com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos ouvir a tua voz, a tua orientação. Ensina-nos, corrige-nos, tira-nos do caminho do pecado, tira-nos do caminho do vício. Liberta, Senhor Deus, a casa que precisa ser liberta. Traz direção, Pai, para cada lar, o lar que está precisando sanar uma dúvida, que esse lar ouça a tua voz, Pai. O lar que está precisando de uma libertação espiritual ou física, que esse lar ouça a tua voz, Pai. O lar que está precisando de restauração no relacionamento, está precisando, Senhor Deus, de um novo emprego, de um sustento financeiro, que esse lar ouça a tua voz, Pai. Nós queremos te servir com alegria, mas queremos te ouvir. Como vamos dizer às outras pessoas se não te ouvimos, Senhor? Queremos te ouvir. Fala, Senhor Deus, fala ao nosso coração. Nos mostra Jesus, nos revela Jesus cada dia mais. Queremos te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém.